É uma longa história, não. A minha vida também como consultora de investimentos imobiliários e financeiros também começou por acaso. Tudo começou com interesse próprio e eu vou explicar para vocês. Bom, quando eu vim para cá definitivo em 2015, eu então decidi que eu queria investir na parte imobiliária. Eu gostei tanto do meu primeiro investimento, foi tão bom. Aliás, vamos falar por que foi bom, né? Foi bom por quê? Porque primeiro, eu comprei meu imóvel num dólar a 2,20, quando todo mundo achou que eu era louca, porque o dólar tinha saído há um tempinho atrás de 1 por 1 para 2,20. E todo mundo falou, você é louca, Alessandra. Outro dia o dólar estava 1 e eu fechei os olhos e comprei. Bom, e eu não preciso falar o quanto eu ganhei na valorização do dólar. Eu ganhei também na valorização do imóvel. Meu imóvel, eu vendi ele no ano passado e ele valorizou 48%. E eu ganhei numa geração de renda passiva também, porque quando eu morei aqui com as minhas crianças, a minha casa tinha 3 quartos, e o que eu fiz? Eu fiquei num quarto, eles ficaram no outro, e eu aluguei o meu 3º quarto. Então isso me dava uma renda que pagava todas as despesas da casa. Pagava o condomínio, a água, a luz, o cable. Então, eu não tinha despesa. A minha despesa era basicamente a nossa alimentação e gasolina. Então, me gerava uma renda passiva. E são as três vantagens de se ter um investimento. E como foi muito bom, eu decidi então que eu ia continuar investindo em imóveis. E aí eu pensei, bom, se eu vou ter que ficar aqui aguardando minha documentação, eu tinha me casado, tinha entrado com os meus documentos e eu precisava aguardar para eu poder então ter autorização para trabalho. Eu não tinha autorização ainda para trabalhar. Então eu decidi, bom, vou estudar agora para tirar uma licença imobiliária, porque aí quando eu for comprar o meu próximo imóvel, eu já fico com essa comissão, a parte da comissão do corretor eu já pego para mim. Foi assim que eu comecei a estudar. Estudei e para tirar uma licença para eu comprar os meus imóveis, não tinha a menor intenção de vender imóveis para terceiros. E aí, tirei minha licença no final do ano, comecei então, vim para Orlando, comprei a minha 2ª casa. E as minhas amigas começaram a me ligar, Alessandra, como é que é esse negócio? Nossa, deu tão certo, tô vendo que você já comprou mais uma, eu tô vendo que você tá gerando uma renda com essas casas. E eu falei, olha, vou te indicar minha corretora, você pode conversar com ela. E aí eu indiquei para uma, para 2, depois eu falei, gente, isso não faz sentido, se eu tenho licença, por que não? Tô perdendo aí uma oportunidade. Até mesmo porque a própria corretora falou comigo, Alessandra, mas você não tirou a licença? E eu falei, gente, por que então não atuar? Aí, então, eu procurei uma imobiliária, porque aqui é assim, quando você tira uma licença de corretor, você precisa estar afiliado a uma imobiliária até que você, então, faça um novo teste depois de 2 anos, para você, então, poder ser um broker, que é quem é o dono da imobiliária. Então, aqui funciona um pouco diferente do Brasil. Então, eu procurei uma imobiliária, na época era Casa Bela, lá em Boca, e comecei a trabalhar lá, então, com venda de imóveis. E foi muito legal porque o meu primeiro imóvel veio como uma referência do gerente do meu banco. O Jonatas era o gerente do banco, na minha agência lá em Belo Horizonte, e ele me indicou um amigo. E foi legal porque eu já pude fazer a minha primeira venda para um conterrâneo, era uma pessoa, um médico de Belo Horizonte, que também decidiu mudar para cá e comprar seu primeiro imóvel. Mas depois eu vou explicar para você sobre essa primeira venda, sobre tudo que eu passei, sobre as dificuldades que eu tive, porque eu não sabia nada. Porque tirar uma licença é como tirar uma carteira. A gente aprende a tirar a carteira e não a dirigir. Dirigir é só com o tempo, né? Com o tempo que você vai pegando as manhas e vai aprendendo. E tirar uma licença imobiliária é a mesma coisa. Então no começo eu não sabia nada e eu apanhei muito. Mas eu vou contar para vocês futuramente. Bom, comecei então nessa área imobiliária e depois de um tempo eu decidi que eu queria então diversificar os meus investimentos. Eu já estava na minha 3ª casa e eu falei, bom, não posso colocar todos os ovos numa cesta só. No Brasil também eu tenho muitos imóveis, então eu falei, não, deixa eu diversificar um pouco. E aí eu fiquei sabendo que aqui nos Estados Unidos existia uma figura que é o Financial Advisor,
que é um papel que não existe no Brasil. Aí no Brasil tem os consultores financeiros, mas aqui o Financial Advisor, ele é diferente porque ele pode fazer gestão ativa da carteira, ele trabalha em caráter fiduciário, então ele faz toda uma gestão do patrimônio e ele recebe apenas do cliente, ele não recebe comissão de ninguém, então é um trabalho bem sério, uma profissão antiga aqui nos Estados Unidos, né? Porque os americanos, eles já investem há muito tempo, aqui não tem poupança como tem no Brasil. Todo mundo aqui tem uma conta no Robinhood, onde eles fazem uma aplicação ou outra, já é uma cultura do americano. E nós brasileiros, agora no Brasil, que começou essa coisa da educação financeira, lá não tinha isso. Então eu procurei aqui um Financial Advisor, na realidade eu procurei 2, porque eu sou mineira, precavida, não conhecia ainda, eu fiquei meio assim, falei, vou pôr tudo na mão de um só. Aí procurei 2 Financial Advisors para eu conhecer o trabalho e deixei um pouquinho com um pouquinho com o outro e comecei a conhecer como é que era esse trabalho. Um dos Financial Advisors, que é o Brian, que é dono da Proxy Financial, um dia ele me chamou. Por quê? Porque eu sempre convidava as minhas amigas também, eu gostei tanto do trabalho deles, que eu comecei, primeiro eu chamei a Maria, apresentei a Maria para o Brian, porque ela tinha vendido uma casa, estava com dinheiro precisando aplicar, e marquei um café, e ela gostou muito do atendimento dele, e assim foi, indiquei para um, indiquei para outro, até que um dia o Brian me chamou, falou, Alessandra, já que você está indicando tanta gente, você já conhece o nosso trabalho, por que você não veio trabalhar com a Proxy? E assim começou então essa minha veia pela área financeira. Eu entrei então lá, eu já tinha tirado uma licença na área financeira, que era de consultoria, de consultora financeira, não de Financial Advisor, que tem uma diferença nas licenças aí, mas eu já tinha a licença de consultora financeira. Então eu entrei na Proxy, da equipe que atende o Brasil, porque a Proxy é uma empresa americana, mas 95% dos clientes são americanos, mas 5% são clientes de outras regiões, né, de todos os lugares do mundo. E tem um grupo Brasil, uma equipe Brasil, e eu entrei então integrando a equipe Brasil para poder oferecer para as pessoas, para os brasileiros, né, o nosso foco é trazer para os brasileiros a possibilidade de dolarizar, de trazer a moeda aqui para um país mais estável, onde a economia você pode confiar mais e a rentabilidade também a longo prazo é maior. Então, diversificando também um pouquinho dos investimentos. Então, foi assim que eu me tornei uma consultora de investimentos. Então, hoje eu tenho essas licenças, né? Tenho tanto a licença de consultora financeira quanto a licença de corretora e assim eu posso atender os investidores mais conservadores que querem ali ver o imóvel, querem abrir a porta da casa, saber que o investimento dele está ali sólido. E posso atender aqueles clientes que são mais arrojados, que se dão bem, trabalham bem, têm um apetite para o risco e aceitam então os investimentos em bolsa. Então, eu com isso eu consigo cercar como um todo o investidor. E sem contar que o meu esposo, o Johnny, é contador aqui nos Estados Unidos, ele é americano, mas ele fala inglês e português também, então ele também auxilia muito os meus clientes na abertura de empresa, imposto de renda, escrituração, então ele dá todo um auxílio. Então foi assim que começou a minha jornada e que me encantou, que eu adoro e que eu faço com todo carinho. E não faço só isso, né? Concilio também com o trabalho do Brasil, onde eu atendo o seminário da ONU na área de empreendedorismo, o Empretec, eu vou também de vez em quando e faço lá. E ainda concilio o papel de mãe e esposa, não sei como, não me perguntem. O dia parece que tem 60 horas, porque eu preciso atender esses dois setores, e mais o Empretec, mais o marido e mais 2 filhos lindos que eu tenho. Mas eu adoro o que eu faço e me dá muito prazer. E é assim que tudo começou.